Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus, em sua soberana graça, bondade, misericórdia, nos deu a oportunidade, estamos de volta apresentando Fé Perfeita, desejando que as bênçãos do Senhor cheguem até a sua casa. Para isto, disponibilizamos de um sistema que você pode nos acompanhar 24 horas através da TV Fé Perfeita, no site www.feperfeita.org.br. Você pode nos acessar através também do seu telefone celular, no seu Android, enfim, e também do seu computador. Aqui estamos, através desta emissora, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para este tempo final. Quero chamar sua atenção hoje neste programa, na continuidade do assunto que estamos desenvolvendo, que é o assunto da vinda do Senhor, para o capítulo 3 do livro do profeta Amós. O verso é o verso 7. Certamente, quer dizer, com toda certeza, com convicção absoluta, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, nós estabelecemos aqui não uma ideia, mas estabelecemos aqui a validade da palavra de Deus. Não sei quanto ela vale para você. Para mim, ela é a verdade absoluta. E com certeza, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Na nossa programação anterior, nas nossas programações anteriores, nós estávamos falando que Cristo vem 3 vezes. A primeira vinda de Cristo só veio porque estava profetizado que ele viria. Então, Paulo disse que ele veio morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Eu afirmei aqui que a primeira vinda de Cristo, ela está cumprindo um programa de redenção que teve início na mente do Eterno antes que o mundo existisse. Se você quiser ver isto, é só ler a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, ou então no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Você vai encontrar que Deus, antes que o mundo existisse, tinha um projeto de redenção, sacrificou o Cordeiro, que é a representação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e escreveu no livro da vida o nome daqueles que haveriam de herdar a vida eterna. Isto está antes da fundação do mundo. Paulo diz, eleitos pela presciência de Deus antes da fundação do mundo. Então, não é candidato, é eleito. E isto é o plano da redenção. Redenção, amigo telespectador, é uma palavra que tem um significado duplo. Redenção é o pagamento de uma conta, é o compromisso de comprar novamente. Redenção, ela é simbolizada nas Escrituras pelo ato de tirar de
e estabelecer em. Então você pare um pouquinho e pense, Deus veio para nos tirar do pecado e nos levar desta terra de imundície para o reino restaurado. Então tirou daqui para colocar ali. Tirou do pecado para nos colocar na oportunidade da vida eterna. Isto é redenção. E redenção, para ser efetivada, ela também obedece um mistério tríplice. Você pode ver que Cristo veio, efetuou o princípio da redenção, porque Paulo disse, estais selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. Quando Jesus falou sobre a sua vinda, ele deu como sinal Israel a figueira que haveria de brotar e disse, quando você ver estes sinais, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Deus vai te tirar daqui para te estabelecer lá do outro lado. Então, a redenção, ela se iniciou com a primeira vinda do Senhor. O Senhor veio para redimir, para morrer pelos nossos pecados, para pagar a dívida da humanidade. E eu disse que a obra da redenção, ela só é completa em 3 etapas. Então, como você vai ver que esta obra da redenção, ela também obedece o critério da volta do Senhor. A primeira fase da redenção é o pagamento da dívida. Então, a primeira fase da redenção fala da primeira vinda de Cristo. Cristo veio como cordeiro para morrer e lá no Calvário cravar a cédula do pecado e dizer à humanidade, não te deve nada, Satanás. Então, nós temos aí um processo que quando Cristo foi ao Calvário e morreu pelos nossos pecados, você diz, então encerrou tudo. Não, agora se iniciou o chamamento daqueles pelos quais Cristo morreu. Então, você lembra da palavra de Pedro no dia de Pentecostes? Ele disse, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, a promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, isto viria ao longo dos séculos, esta obra da redenção sendo desenrolada. Quando o último daqueles pelos quais Cristo morreu e os seus nomes estão, ou o seu nome está no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, considerado por Paulo como eleito, então preste atenção, a obra da redenção muda de fase, ou seja, o período da compra e do chamamento se efetivou. E agora tem uma segunda fase, então Cristo vem pela segunda vez. O que ele vem fazer? Reclamar aqueles a quem ele redimiu, por quem ele morreu. Então eles são seus, propriedade sua, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, não com ouro nem com prata. Então, pelo precioso sangue de Jesus, nós temos então a segunda etapa da redenção. Muito bem. A terceira etapa da redenção é, então Jesus pega, na segunda etapa, ele nos tira da terra, nos leva no arrebatamento. Essa é a promessa da Bíblia, isso é o que está registrado na primeira epístola de Paulo, capítulo 4, na primeira epístola aos Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, os mortos são ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados e subirão a encontrar o Senhor nos ares. Preste atenção que arrebatamento acontece desta maneira. Então, quando a obra da redenção, olha, na fase do chamamento cessar, então a porta da graça fechou para os gentios, a igreja sai da terra no arrebatamento
E aí então nós vamos ter o quê? O período da grande tribulação. Ele nos tirou daqui, nos colocou ali para tratar com a terra dentro de um processo de purificação, para que depois então ele venha a terceira vez com a igreja. Então a primeira vez ele veio morrer pela igreja, a segunda vinda do Senhor ele virá buscar a igreja pela qual ele morreu, e a terceira vinda do Senhor, que é Apocalipse capítulo 19, ele virá com a igreja para estabelecer o reino do milênio aqui. Então aqui se encerrou as etapas da redenção, a compra, o chamamento, não é? A busca, e agora vem o estabelecimento. Então agora nós voltamos para a redenção plena, voltamos ao estado em que estava Adão e Eva antes da queda, com um corpo glorificado, não sujeito à morte, nem sujeito ao espaço, nem sujeito ao tempo. Agora nós voltamos ao Éden restaurado, porque a terra sofrerá uma purificação. Na expressão do apóstolo São Pedro, os elementos da terra ardendo em fogo se fundirão. Então o cobre, o ferro, o zinco, tudo que o homem tirou da terra para construir seus prédios, seus carros, suas casas e assim sucessivamente, estarão de volta para a terra. E a terra então será fértil. E Isaías disse que viu o deserto florescer. Esta é a hora pela qual a natureza geme, a natureza está cansada de ser explorada pelo homem, hein? Pelas máquinas, pelas motosserras, pelos tratores, para poder dar sustentação a esta civilização que é movida por duas classes de espírito, aquisição e sedução. É seduzido o homem na vontade de progredir, de saber, de adquirir, de possuir. Então esse espírito de sedução seduz a você, que você tem que ser sábio, que você tem que ser bonito, que você tem que ser moderno, que você tem que ser inteligente, que você tem que ser rico. E você começa a dar tudo de si e entende que chega a esta triste condição de ver que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Que coisa! O jovem fica velho. E as coisas que você produziu aqui na terra são deixadas para trás porque você veio nu e vai voltar nu para casa. Nada trouxe, nada leva. Então, o homem chega a esta situação. Para este espírito ter sucesso, que é o espírito da sedução, ele tem que mostrar ganhos e vantagens. Então vem a busca pelo ter, pelo possuir, que é o espírito de aquisição, que é o nome original, que é o significado do nome Caim. Caim quer dizer aquisição. E Caim é o pai da civilização moderna. É só você ler sua Bíblia, Gênesis 4, verso 17. Veja que a cidade começou com Caim, o agronegócio começou com Caim, sabe? A música e a classe artística começaram com Caim, as guerras começaram com Caim, a prostituição começou com Caim, tudo vem dali. Inclusive o sistema dessa troca de parceiros também está ali. Tudo está no Gênesis 4. Agora, a adoração a Deus, que é o que a sociedade menos se importa, começou, não foi com Caim, foi com Enos, com Sete, com Enoque, e assim uma linhagem completamente diferente da linhagem caimita. Amigo, nós estamos aqui agora mesmo vendo com os nossos olhos que estamos margeando nos momentos finais, o relógio está para cruzar, o ponteiro está para cruzar a meia-noite, é hora de trevas, de escuridão, sabe? E é na hora das trevas que o pecado abunda. O pecado toma a proporção
exuberante, exorbitante, mas nós também lembramos que a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, a graça superabundou, ou seja, haverá luz nas trevas. Deus ainda terá um remanescente aqui na terra. E, para nos chamar a atenção, por que estamos vivendo numa época em que as pessoas deixaram de acreditar na vinda do Senhor? Preste atenção, se você é honesto, verdadeiro, e se este assunto te interessa, porque para muitos não interessam, porque eu tenho certeza que a vinda do Senhor será indigesta para muita gente. A vinda do Senhor é onde a fé do verdadeiro cristão está repousada. Mas a vinda do Senhor para o mundo é uma catástrofe. Para a religião, para a política, para a sociedade em geral, é um desastre, a ponto de um pastor dizer que é pregar a vinda do Senhor agora é terrorismo espiritual. O outro pastor disse, olha, é uma utopia, porque Jesus, o arrebatamento, quanto mais você anda, mais longe ele fica. Essa é a condição dos líderes, porque, na verdade, eles têm pavor de pensar na vinda do Senhor, porque é a hora do acerto de contas, é a hora de ver quem é falso, quem é verdadeiro, quem está pronto, quem não está pronto, quem está dentro da igreja por interesse, quem serve a Deus de verdade, quem é que se deixou levar pelo espírito da era, sabe? Pelo momento, pela condição em que o mundo está. Ei, ninguém quer encarar a realidade. Mas se para a primeira vinda do Senhor houve sinais característicos que mostraram esta situação, para a segunda vinda também vai ter. Você não pode esquecer nunca que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E o Velho Testamento, o livro de Malaquias, termina como? Termina com Israel, que deixou o Egito debaixo da morte do cordeiro, e o cordeiro era guardado, examinado até o 14º dia, sacrificado à tarde, sem encontrar nenhum defeito nele, porque este era a figura de Jesus Cristo. Veja, assim eles deixaram o Egito. E como foi que eles terminaram? Terminaram trazendo cordeiro cego, manco, aleijado, cheio de impinge, sabe? De qualquer maneira para Deus. Leia Malaquias capítulo 1 aí na sua casa. E terminou com um sacerdócio completamente desqualificado. Os líderes da religião seria uma vergonha. Foi assim que foi destinado o primeiro capítulo do livro de Malaquias aos sacerdotes, porque eles tinham coragem de sacrificar assim. É o mesmo retrato que você está vendo hoje, que a religião liderada por estes homens que se tornaram os cabeças, os líderes espirituais do povo hoje, é um desastre. Tanto o jornal noticia que o Vaticano está corrupto, que o Papa renunciou por causa das vergonhas dos homossexuais, do comércio, da lavagem de dinheiro, da rede de influência, da prostituição que estava dentro do próprio Vaticano, como também você vê isto dentro do meio evangélico, como um comércio que o negócio é dinheiro e você vai para a vida dos líderes também é um desastre. E a adoração do povo é de qualquer maneira. Se o sacerdote recebia animal cego, manco, cheio de impinge, é porque ele fazia vista grossa por causa da condição do povo. Esta é a grande verdade. Veja só para você ver o livro de Malaquias. Eles fazem vista grossa, tanto faz mulher estar de cabelo cortado, de calça esporte, não é? De biquíni, na praia, se vai ter futebol, se não vai ter futebol, se vai ter briga ou não vai ter briga, isso não tem importância. Se vai beber cerveja ou não vai beber cerveja, isso não se discute. Se discute dinheiro, disputa por posição no ranking, para ver quem é que tem mais, quem é que pode mais, quem é que conseguiu enganar mais. Este, para mim, parece muito a sujeira do coração do diabo estampado na face da religião. A sociedade
vive esta pobreza que nós estamos vivendo, a perca dos valores morais, éticos, espirituais, e a política da mesma maneira. Então você olha se esta não era e não foi a finalização do Velho Testamento. Então, uma outra coisa, você sabe que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento e para chegar até Cristo, mais de 400 anos sem um profeta, sem o assim diz o Senhor. Mas a palavra do profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, que foi a escritura que nós lemos, diz: Deus certamente não fará coisa alguma, sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Então você vai para esta realidade da primeira vinda. Quando tudo estava nesta situação e a palavra de Deus não tinha mais nenhum valor, porque Jesus veio e disse: a vossa tradição tornou sem validade a palavra de Deus, é a mesma coisa que nós estamos vendo hoje. Então você vai vir aparecer, surgir do nada, do deserto, um homem, porque Deus não faz nada, nada é nada. Nada é nada. Deus não faz nada sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, era necessário um profeta na terra. Aparece João Batista. Foi reconhecido? Não. Por quê? Porque a ausência do ministério profético fez com que o sacerdócio se tornasse apóstata e a palavra do Senhor sem valor. Mas um profeta, ele não vem comprometido com nenhum sistema religioso. Aí você pega a sua Bíblia na sua casa e leia o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas diz: e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naquele ano, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Olha bem que Deus passou por cima da classe eclesiástica sacerdotal daqueles dias para encontrar um profeta no deserto e colocar na boca daquele profeta a sua palavra, porque um profeta é a boca de Deus, um profeta vem com assim diz o Senhor. Um profeta não está comprometido com o sistema político ou religioso, ele aparece, traz a mensagem de Deus e daqui um pouquinho ele está tranquilo, porque na verdade se vai custar a vida dele ou não, não interessa. O problema é que a palavra de Deus foi entregue. Esta era a razão de um profeta. Os segredos teriam que ser revelados, porque apareceria o Cristo. Olha a primeira vinda do Senhor, profetizada desde o Gênesis, passando 4 milênios, 4.000 anos, e o povo ouvindo falar que o Messias viria, que o Messias viria, que o Messias viria, que o Messias viria e que o Messias viria. E quando ele veio, ninguém pôde reconhecê-lo. Ele veio fora da visão intelectual do dia. Ele nasceu fora da família sacerdotal. Ele nasceu numa estrebaria. Ele nasceu fora do conceito da interpretação dos líderes da religião daqueles dias. Não podia ser aceito. Mas Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos. Os profetas fez com que brotasse no coração de João a mensagem. Primeiro, a mensagem para combater o sistema religioso e político, porque ele combateu Herodes e Herodias, casamento da igreja e do Estado. Depois ele vem e traz o dedo indicador, que é o dedo que indica, e diz: este é o Cordeiro de Deus. Opa, agora a redenção vai se iniciar. Eis aí o Cordeiro de Deus. Quem foi que apontou Jesus como Cordeiro de Deus? Foi Anás? Foi Caifás? Foi Pilatos? Foi Herodes? Foi a sociedade ou foi um profeta? Então preste atenção que Deus não faz coisa alguma sem revelar. Agora, este revelar aí é que é o grande mistério do assunto. Porque Jesus disse, São Mateus capítulo 11, que ele se revela a quem quer. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja só. Então, a revelação veio a João. Quantos havia junto com João? Uns olhos veem
e outros não. Eu quero perguntar, e a segunda vinda de Cristo? Quem poderá entender a segunda vinda de Cristo? Quem reconhecerá a Cristo Jesus nos nossos dias? É necessário um profeta para indicar e dizer, aqui está. Esta é a segunda parte da redenção. É necessário um profeta. Então, não é a interpretação, é o assim diz o Senhor. Aquilo que ele falar, acredite. O que ele não falar, não interprete, porque este é o grande mal. Então João vem e disse agora, eu devo sair de cena para que ele continue entre o seu povo e efetue a obra. Então, amigo, estabeleço aqui para você o mesmo critério. Deus não faz coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Se para a primeira vinda teve um profeta, a segunda vinda é marcada por um profeta. E a terceira vinda será marcada também pelo ministério profético das duas testemunhas, lá em Apocalipse capítulo 11. Então é necessário abrir os olhos e entender que em meio a tantos falsos deve haver uma verdade em algum lugar. A verdade não é o conceito teológico batista, presbiteriano, assembleiano, congregacional, adventista. A verdade é a palavra. É a palavra de Deus em sua íntegra. É a palavra como ela é, sem interpretação. E é isto que este programa veio chamar a sua atenção. Haverá um profeta para a vinda do Senhor? Leia Malaquias 4, versos 5 e 6. Antes do grande e terrível dia, Elias deveria vir. Mateus 17, 11. Elias virá primeiro. Esta é a mensagem que bate na porta da sua casa nesta hora. Você crê ou não? Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos revele a hora, o momento que nós vivemos. Pai, agradeço por poder falar a Tua palavra de coração a estas pessoas. Peço ao Senhor que abra os olhos do entendimento para que possam ver a Tua palavra se cumprindo. No nome santo de Jesus, promova a bênção da cura, da libertação, da salvação, da solução dos problemas, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus eu peço. Amém.